Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos falar um bocadinho da relação entre as tarifas, a ponta, a cheia, o vazio, o super vazio e o bairro solar, ok? Então, como vocês podem ver, temos aqui uma proposta de bairro solar, ok? E se vocês vierem aqui para a terceira página, para a quarta página, tem aqui várias informações sobre as vossas propostas solares. Quando eu vos mando uma proposta, ela vem com este aspecto, com este quadrozinho, ok? Onde vocês conseguem ver quanto é que o cliente consome por ano, quanto é que é a potência que nós vamos pôr de painéis solares instalar, que é o dado que é usado para calcular a vossa comissão, quantos painéis solares vamos instalar, quanto é que o cliente vai reduzir de consumo da rede, quanto é que ele consome em horas de sol, que é a ponta e a cheia, já vamos falar um bocadinho mais sobre isto. Qual é que é a poupança líquida que ele vai ter por ano? Qual é que é a comissão que ele vai receber pelo excedente da energia? E depois temos aqui então a potência que o cliente tem instalada e a tarifa de acesso às redes pagas em cada uma das tarifas. E depois então a quantidade de quilowatts que ele consome em cada um destes períodos, e estes dados todos vão calcular aqui quanto é que o cliente vai evitar de pagar em tarifa de acesso às redes, porque no horário do dia, na ponta e na cheia, o cliente deixa de pagar este valor, é uma poupança que ele vai ter logo direta na fatura. A poupança total, o que é a poupança total? É a soma deste valor, que é o custo evitado em TAR, com a remuneração pelo excedente, com a poupança líquida anual, e depois então temos o custo evitado de energia, que é a poupança que ele vai ter ao final dos 15 anos. Este valor vai substituir estes 814. Porquê? Porque aqui nós estamos a dar um preço ao cliente pelos quilowatts que ele está a consumir durante o dia, e este preço aqui, este valor aqui, é a representação do mesmo consumo que ele vai ter dos painéis solares, mas a custo zero. Pronto, e este valor, depois somado com o custo evitado de energia, dá então a poupança líquida anual que o cliente vai ter no final do contrato, no final dos 15 anos, ou depois de pagar os painéis solares, ok? Pronto, e agora vamos falar aqui um bocadinho das tarifas para vocês entenderem o que é que se passa quando fazem uma proposta do solar. Quando vocês fazem uma proposta de solar, vocês virem aqui à página 5, têm aqui o preço que o cliente está a pagar neste momento em horas de sol e o preço que ele vai passar a pagar. Okay? É assim que ele faz o desconto. Durante os 15 anos, ele vai pagar a mesma quilowatts, mas ele vai pagar a um preço muito mais barato do que aquele que pagava anteriormente, e também não vai acrescentar a este valor a tarifa de acesso às redes, que é uma tarifa que nós vamos tirar durante um, o dia ao cliente, e é assim que ele faz a poupança. Ao final dos 15 anos, estes 140 euros por megawatt, que são 14 cêntimos por kilowatt, ficam a custo zero. Porquê? Porque a energia deixa de ser comprada à EDP, ele passa a consumir, os painéis são dele, passa a consumir a custo zero, e por isso é que a poupança aumenta. Agora vamos ver isto aqui assim, um pequeno esquema, para conseguirmos perceber como é que funcionam as tarifas. Temos aqui o horário do dia, da meia-noite à meia-noite, ok? E quando um cliente tem tarifa simples, todo o consumo que ele faz neste período é cobrado ao mesmo preço. Independentemente se o cliente faz mais consumo durante o dia, mais consumo durante a noite, é sempre igual. Se ele tiver biorário, triorário ou tetrahorário, isto já não vai acontecer. Vão haver diferentes períodos ao longo do dia onde ele vai ter um preço diferente. Nós temos quatro tipos de tarifas, que é a ponta, a cheia, o vazio e o super vazio. Ok? E basicamente, quando o cliente tem tarifa simples, como ele paga as 24 horas todas o mesmo preço, o que é que isto quer dizer? Que ele vai pagar a ponta, a cheia e o vazio e o super vazio, todos ao mesmo preço. Ok? Até aqui, acho que é simples de perceber. Com o biorário, as coisas já mudam um bocadinho. Durante o dia, ele vai pagar um valor mais caro, neste caso mais caro que a tarifa simples, mas à noite ele vai pagar um valor muito mais barato do que o valor que está a pagar na tarifa simples. Então, quais é que são os períodos durante o dia e durante a noite?
A ponta e a cheia são os períodos durante o dia, ok? E o vazio e o supervazio são períodos durante a noite. O que é que vai acontecer? Ao passo que na tarifa simples o cliente paga tudo ao mesmo valor, no biorário ele vai pagar neste período, que é mais ou menos da meia-noite às 6 da manhã, vai pagar um valor mais barato. Depois vai pagar neste período, que é mais ou menos das 6 da manhã às 8 ou 10 da noite, vai pagar um valor mais barato. E depois, até à meia-noite, vai pagar mais caro, desculpa, e depois até à meia-noite vai pagar um valor mais barato. Ou seja, à noite ele vai pagar um valor mais barato, durante o dia um valor mais caro e depois novamente ao final do dia à noite um valor mais barato, ok? E dentro deste valor mais barato vão estar duas tarifas, que é o vazio e o super vazio. E aqui é a mesma coisa, ok? E dentro deste período mais caro vão estar outras duas tarifas, que é a ponta e a cheia, ok? E então aqui depois começa a entrar o tri-horário e o tetra-horário. No tri-horário, nós vamos ter três preços diferentes. Então, vamos ter um preço para a noite e durante o dia vamos ter dois preços. Vamos ter um que é o chamado de ponta, que são períodos mais curtos, mas por norma são aqueles períodos onde há mais consumo, no geral, dos clientes, que é, por exemplo, ali o pequeno almoço e a hora de almoço. Ou seja, ali entre as 6 e as 8 da manhã e depois ali entre o meio-dia e as 2 da tarde. E depois vamos ter os restantes períodos, que é a cheia. A ponta é um valor mais caro, o valor mais caro de todos, sempre. Então, quando o cliente tem tri-horário ou tetra-horário, a ponta é sempre onde ele gasta mais, onde ele paga mais dinheiro pelo kilowatt. A cheia passa a ser um valor intermédio e depois, à noite, então, temos o tal valor mais barato, igual ao biorário. Ok? Ou seja, neste caso, o que é que está a acontecer com um cliente que tem tri-horário? Ele está a pagar um valor pela ponta, está a pagar um valor pela cheia e o vazio e o super vazio são cobrados ao mesmo valor. Ok? No tri-horário já fica um bocadinho mais complexo. Porquê? Temos à mesma um preço, temos à mesma o período da noite, ok? E temos à mesma o período do dia. Temos à mesma a ponta e a cheia, mas durante a noite vamos ter dois períodos. Vamos ter o vazio e o super vazio. E o super vazio passa a ser um período que normalmente está entre o vazio, naquelas horas que quase ninguém faz consumo. E é um período que é mais barato, exatamente porque, como há menos consumo, há menos pico na rede, as subestações não têm que estar com tanto esforço a produzir eletricidade, e então, para as empresas que têm consumos grandes, EDPs, outras empresas de eletricidade, predispõem-se a que nestes períodos cobrem menos às empresas para utilizar a energia. Ok? Para um cliente usufruir do preço do super vazio, é preciso ele ter um tetra-horário. No tetra-horário, se vocês repararem, está a ser cobrado um valor para a ponta, um valor para a cheia, um valor para o vazio e um valor para o super vazio. Ok? Como é que isto aqui se relaciona com o solar? Da seguinte forma, quando nós fazemos uma proposta de solar, voltando aqui, e nós estamos a dar ao cliente, neste caso, 14 cêntimos por kilowatt na tarifa solar, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que em ponta e cheia, que é este período aqui, nós vamos ignorar o preço que o cliente tem neste momento, ok? E vamos lhe fazer os tais, neste caso, 14 cêntimos por kilowatt, ok? Ou seja, o vazio e o super vazio vão ser cobrados exatamente ao mesmo valor que estão a ser cobrados agora, sempre. Nós vamos a dar um desconto na ponta
e na cheia. Se o cliente tiver trihorário, então ele vai ter um preço de super vazio, vai ter um preço de vazio e a ponta e a cheia vão ficar com o preço do solar, ok? Se o cliente tem um tri-horário, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Só que, como o cliente não paga vazio e super vazio, paga só o horário da noite, que nós chamamos sempre de vazio, porque o super vazio está dentro do vazio, ele aqui vai pagar à mesma o valor de vazio exatamente igual e depois a ponta e a cheia ele vai pagar então a tarifa solar. Com um cliente bi-horário vai acontecer exatamente o mesmo, ele só tem dois valores, que é o valor da noite e o valor do dia, onde o valor da noite tem o vazio e o super vazio, mas são cobrados ao mesmo preço e durante o dia tem a ponta e a cheia, que neste momento também são cobrados ao mesmo preço, e nós o que vamos fazer é ignorar esse preço e vamos lhe dar o preço do solar, que nesta proposta seriam os 14 cêntimos, ok? E um cliente que tem tarifa simples, um cliente que tem tarifa simples, ele vai pagar exatamente o mesmo sempre, ele está a pagar exatamente o mesmo sempre, não é? No dia todo, e a única coisa que nós vamos fazer é, tudo bem, tu pagas exatamente o mesmo valor aqui e aqui, mas nas horas do dia, na ponta e na cheia, nós vamos te dar outro preço. Ok? Então, às vezes, existe muito aquela dúvida de que um cliente, por exemplo, quando é tarifa simples, na fatura dele não tem as leituras de ponta, cheia, vazio, super vazio, mas o contador faz essas leituras. O contador sabe a que horas é que o cliente está a gastar energia e vai-lhe cobrar os preços respectivos para aquela hora. Então, durante a noite, ele vai cobrar o preço que está no contrato de energia do cliente e durante o dia, como o cliente tem os painéis solares, vai ter acesso à tarifa solar e todos os quilowatts que ele consumir vão ser a este preço. Okay? O que é que vai acontecer se, por exemplo, um cliente consome mais energia do que os painéis estão a gerar? Vamos imaginar que os painéis produziram 50 kilowatts, ok? No dia de hoje. E este cliente consumiu 55. O que é que vai acontecer? Consumiu 55, ou seja, dentro das horas do dia. O que é que vai acontecer? 50 kilowatts daqui vão ser cobrados ao preço do solar normal, ou seja, os tais 14 cêntimos, e os outros 5 vão ser cobrados ao preço normal, porque o cliente já não tem saldo de energia solar, ele já não está a consumir da energia que produziu, está a consumir da rede. Isto pode acontecer. É raro de acontecer porque, como vocês sabem, nós vamos sempre com mais painéis do que o cliente precisa, não é? Nós vamos sempre, por exemplo, um cliente que precisa de 30 painéis, se a EDP vir que no telhado dele não cabem os 30 painéis, ou não cabem mais de 30 painéis, o negócio deixa de ser interessante para ela, porque ela precisa que haja um excedente, que haja uma produção acima do que o cliente consome, para poder vender aos outros clientes. Então, isto pode acontecer, é uma possibilidade, o cliente pode um dia fazer um pico de consumo fora do normal, ok? Mas não é muito comum disto acontecer, porque ele vai ter sempre uma margem porque nós vamos sempre fazer esse estudo e pôr muito mais painéis do que o cliente precisa para podermos então injetar energia na rede e vender aos outros clientes.